Boa tarde, galerinha. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de instrumentação aplicada. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mamografia, alguns cuidados, técnicas, posicionamentos. Lembrando, o cuidado primordial que a gente tem que ter com o paciente no exame de mamografia é a orientação. A gente tem que sempre orientar, sempre conversar, explicar ao paciente tudo que a gente vai fazer. Porque, como toda a área da radiologia, às vezes partes sensíveis do paciente estão expostas, ou mesmo a gente vai precisar manipular tais partes, como é o exemplo da mama na mamografia. A gente, além de orientar ele sobre todo o procedimento que a gente vai fazer, a gente precisa orientar ele também com questão de cuidados, igual a mama. Alguns pacientes têm costume de passar creme, desodorante na axila. Esses cuidados com a higiene pessoal. Para o exame de mamografia, esses cuidados podem acarretar alguns problemas. Então, a gente deve sempre orientar elas para, quando for fazer o exame, para vir já com a pele limpa, de preferência sem desodorante. Só uma curiosidade para vocês, o próprio desodorante atrapalha em muitos exames de imagem, como, por exemplo, na ressonância. Uma ressonância de ombro, caso o paciente vá fazer e o paciente tenha passado desodorante na axila, vai gerar artefato na ressonância. Aquela imagem não vai ficar adequada para dar um diagnóstico. Apenas uma curiosidade para vocês. Aqui na mamografia também tem que ter esse cuidado, tá? Lembrando que o creme que a paciente passa na mama pode impedir da compressão, se é a compressão adequada para tal procedimento. Então, o paciente tem que estar com a pele limpa, seca e, de preferência, que não tenha nenhuma lesão, nenhum machucadinho. Caso tenha, tomar bastante cuidado para evitar se contaminar, sujar o equipamento e machucar o paciente. Protocolo. Assim como toda radiologia, a gente tem protocolos na mamografia também. Antes de iniciar o exame, a gente precisa seguir uma série de protocolos. Anamnese com o paciente, o exame físico do paciente, ver como está a mama, o estado do paciente em todo, se ele fica em pé, se ele anda, está bem nutrido, marcação de nódulo palpável, marcar com uma caneta ou com um marcador específico onde a gente encontra algum nódulo, alguma cicatriz, verruga e demais. Pedir ao paciente exames anteriores para anexar junto ao exame que está sendo feito para o médico facilitar a vida do nosso amigo médico radiologista. E orientar o tempo todo o paciente sobre o procedimento que a gente vai fazer. As incidências, nós temos as incidências de rotina e temos também nossas incidências complementares na mamografia. Tem aqui alguns exemplos para vocês, como a crânio-caudal, médio-lateral oblíqua, médio-lateral e crânio-caudal exagerada. São as incidências mais comuns na radiologia. Lembrando que o nome da incidência se dá de onde o raio central vai incidir e onde ele vai sair, digamos assim. No caso da crânio-caudal, para pegar como exemplo, sabemos que o raio central vai incidir da parte superior da mama para a parte inferior da mama. Então, sabendo disso, sabemos que o raio vem na direção do crânio e vai sair na direção caudal. E os demais seguem a mesma orientação. Igual vemos nesse desenho. Como estávamos falando da incidência crânio-caudal, o equipamento vai ser posicionado a 0 graus e o feixe de radiação vai ser no sentido do crânio, descendo para a parte inferior da mama. Aqui temos o nome de todas as incidências. Incidência crânio-caudal, entrada e saída do raio. Médio-lateral oblíqua. Médio-lateral infero-superior oblíqua, ou seja, o raio central vem da região inferior para a superior, e essa é uma oblíqua. Assim como temos também a superior, supero, infero, oblíqua. Temos a lateral medial e do outro lado a médio lateral, lembrando que é onde a setinha está mostrando, é onde o raio vai incidir. Então, na incidência médio lateral, o raio vai incidir, vai entrar na região medial da mama e vai sair na região lateral. O oposto da incidência lateromedial. Na incidência lateromedial, o raio vai entrar
no lado lateral e vai sair no lado medial. Classificação dos posicionamentos. Na mamografia, além das incidências padrão, como a gente falou, existem incidências complementares. Incidência padrão é um conjunto mínimo de incidências para tal estudo. Ou seja, é um número mínimo de imagens que a gente vai fazer quando o paciente chega no nosso setor de imagem. Incidência complementar é uma incidência que tem são incidências que têm o intuito de agregar mais valor ao exame. Caso a gente tenha algum achado radiográfico que não se sabe o que é, ou mesmo que se saiba, a gente pode, caso a gente saiba o que é tal achado radiográfico, por exemplo, uma tal doença, porém não ficou tão conclusivo na imagem padrão, na nossa imagem de rotina. Então a gente anexa imagens complementares com o intuito de ajudar o médico radiologista no laudo da descrição do exame. E na mamografia nós temos também manobras essas que são feitas com a mama da paciente, seja de rotação, de compressão. Isso a gente vai ver mais à frente. Eu vou colocar para vocês a manobra mais utilizada, que no caso é a manobra para pacientes que possuem silicone na mama. Temos aqui uma descrição completa de um posicionamento de rotina. Peguei aqui a incidência crânio-caudal, paciente de frente para o aparelho, morto, com as pernas e os pés ligeiramente afastados para manter o equilíbrio. O paciente não deve ficar desequilibrado, pois ele vai ficar sozinho no equipamento. Corre o risco dele cair, derrubar o equipamento, se machucar ou danificar o próprio equipamento. O tubo, nossa ampola, 0 graus, com feixe perpendicular à margem superior da mama. Ajuste do book de acordo com a prega inframamária. Prega inframamária é essa região, tá? Aqui, então, a gente vai subir com um pedalzinho o nosso filme até ele dar a altura da prega inframamária do paciente. Colocar a mama em cima, com o mamilo no centro do book, como a gente está vendo aqui. Sobe-se a plaquinha, levanta a mama do paciente para a gente ver a prega inframamária. Coloca-se o book na altura, solta a mama do paciente em cima, coloca a mama e o mamilo no centro do book. Tracione a mama para fora da parede torácica e espalhe todo o tecido mamário sem provocar sobreposição do mamilo. Coloca-se a mama do paciente em cima do book e com a mão afasta as estruturas, meio que vai apertando um pouquinho com o intuito de espalhar todo o tecido mamário em cima do book. Lembrando que o mamilo é algo importante, ele não pode e não deve de forma alguma ser perdido na nossa imagem. Perdido como? Não incluí-lo ou deixá-lo sobreposto. O mamilo tem que aparecer nítido na imagem. O braço a ser examinado deve estar relaxado e o ombro é empurrado delicadamente para trás para evitar sobreposição na imagem. Lembrando que a nossa estrutura fica muito perto da parede torácica, então, se o paciente ficar com o ombro jogado para frente, provavelmente o ombro vai ser projetado em cima da mama do paciente na hora de gerar a imagem. A gente não tem interesse nem de irradiar o ombro do paciente de forma desnecessária e muito menos estragar o nosso exame projetando a imagem de um osso em cima do tecido mamário. Afastar a outra mama e peça para o paciente segurar retirando-a do campo de visão. Se a gente vai radiografar uma mama, caso a outra esteja muito perto, pedir o paciente para segurar com a própria mão a outra mama, facilitando o nosso trabalho. A compressão deve ser aplicada até que a mama esteja tensa, ou seja, até que a mama esteja totalmente presa, firme ali no nosso book. Lembrando da nossa compressão ideal, que não deve ultrapassar de 11 a 18 kV, tá? Remova rugas e pregas. Quando a gente coloca a mama do paciente em cima do book, às vezes ela pode ficar com essas rugas, ou mesmo algumas literaturas falam pregas. A gente vai posicionar de acordo com que essas rugas sejam desfeitas.
apneia, importante quando a gente for fazer exposição, apneia. E basicamente todos os exames de mamografia vão sendo de uma única mama, é claro, vão ser feitos no filme 18 por 24, tá bom? Nos demais slides, não coloquei toda essa descrição, apenas o que for variante disso. Aqui temos, a gente falou, posicionamento do crânio caudal, mama do paciente em cima do book, retirar as pregas que a mama acaba fazendo quando a gente vai posicionar, sempre com bastante cuidado para não machucar o paciente, deixar o mamilo sempre no centro do book, no centro do filme, iniciar a compressão e fazer a compressão ideal, não a compressão exagerada e nem uma compressão falha. Temos aqui a imagem produzida, a gente pode ver todo o tecido adiposo da mama do paciente e o tecido onde tem as glândulas e o mamilo da paciente, que fica nessa região. Uma outra incidência, uma incidência médio-lateral oblíqua. Aqui, como a gente pode ver, o paciente continua em ortostático, em pé, do mesmo jeito. O que vai movimentar é o equipamento. O equipamento vai se angular de 30 a 60 graus, o tubo entre o book. O que determina o ângulo desse posicionamento de 30 a 60, a gente tem uma liberdade muito grande. O que determina esse ângulo é o músculo do peitoral maior do paciente. Nesse caso, a gente precisa apalpar o músculo peitoral do paciente e sentir o ângulo dele e deixar o equipamento e o book perpendicular a esse músculo, tá? Então, por isso que tem essa liberdade, esse de 30 a 60 graus. Então, uma liberdade muito grande na radiologia. Nós sabemos que a gente geralmente tem uma liberdade de ângulo para posicionamento, mas não tanto. Então, o que vai fazer essa demanda aqui é o músculo peitoral do paciente. Esse músculo que a gente consegue até ver aqui, um pedacinho dele tracionado. Isso vai determinar. Então, é feito os demais procedimentos. Afasta a outra mama, projeta o ombro do paciente para trás, todos aqueles que já estão descritos nesse slide. Temos aqui a imagem, tá? Mesma coisa, tecido gorduroso do paciente, as glândulas, formato da mama, o mamilo. Uma incidência complementar muito utilizada é a incidência médio-lateral. Essa incidência geralmente é utilizada para pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia, alguma retirada, alguma coisa. E aqui o equipamento ele vai ser angulado a 90 graus, o conjunto tubo-book, ou seja, a ampola e o book vai ficar a 90 graus em relação ao plano médio sagital do paciente. Vai ser feita a compressão, vai afastar o outro ombro do paciente, tudo que já está descrito no slide inicial de posicionamento. Essa é a imagem projetada. É como se fosse um perfil da mama. A gente tem todo o contorno da mama, temos o mamilo do paciente, temos a distribuição do tecido mamário, da gordura, das glândulas. Temos também muito conhecida a nossa incidência crânio-caudal exagerada, XCC. Aqui o equipamento vai ser angulado, 5 graus. E essa incidência tem a finalidade de estudar os quadrantes externos da mama. Desculpa o barulho, foi um carro que passou aqui na rua, tá? Por isso tem uma paradinha. Essa incidência é parecida com a crânio-caudal, pois o raio vem da parte superior do crânio em direção caudal. Esse xizinho aqui indica que a gente vai pegar uma proporção maior da mama. Essa proporção que vem em direção à axila. Esses 5 graus é para compensar esse posicionamento. A gente tem aqui um comparativo da crânio-caudal com a crânio-caudal exagerada. Na crânio-caudal, a gente pega somente essa parte anterior do tecido mamário. Porém, sabemos que o tecido mamário ele não fica só aqui na frente, ele vem seguindo toda a parede torácica. E na crânio-caudal exagerada, a gente tem esse ângulo de aquisição de imagem. Então, a gente consegue pegar o que ficou faltando da mama, vamos dizer assim. Essa é a imagem, como vocês podem ver.
A imagem é bem parecida. Vou fazer uma sobreposição aqui para vocês verem como que funciona. Esse é a formação do tecido mamário, mamilo e o contorno da mama. Eu vou fazer um certo ajuste aqui para vocês terem uma noção. Vou colocar o mamilo perto do mamilo, fazer uma angulação. Isso. Reparem que a gente vai fazer agora a sobreposição do mamilo com o tecido mamário, e o que passar daqui é o que a gente está estudando mais, só para vocês terem uma noção do quanto que a gente ganha de imagem. Olha, toda essa parte que passa para cá é o que a gente não teria na outra imagem, tá vendo? Aqui o tecido mamário ele meio que é cortado. Já na incidência crânio-caudal exagerada, a gente tem todo o tecido mamário projetado. A parte final dele, a parte lateral, digamos assim. Entre as manobras que temos, a mais conhecida é a manobra de Clutch, ou, como se diz, incidência para mamas com prótese. O intuito dessa manobra é avaliar somente o tecido mamário. É feito as incidências de rotina normal, todo procedimento normal. Caso o paciente tenha prótese na mama, a gente vai realizar essa manobra. Essa manobra consiste em iniciar a compressão da mama. A mama do paciente precisa ficar presa já na compressão. A gente para a compressão aqui, segura o tecido mamário do paciente com a mão, empurrando o implante para trás. E, em seguida, retorna fazendo compressão e a gente vai retirando a mão devagarzinho e continua comprimindo. Com isso, o silicone, o implante, ele é projetado na parede torácica do paciente e a gente consegue fazer imagens só da mama do paciente. Essa é uma técnica um pouco dolorida, porque geralmente o paciente coloca o implante mamário, é um paciente que tem pouco tecido mamário, então isso gera um certo desconforto, é um pouco dolorido, mas é uma técnica que ajuda muito no diagnóstico. Essa é a imagem feita sem a compressão, sem a manobra de clutch, e essa é a imagem feita com a manobra. Aqui, basicamente, a gente não consegue estudar o tecido mamário. Diferente da outra, feita com compressão, a gente tem todo o tecido mamário exposto. Pessoal, é isso aí. Como já falamos em outras aulas, a instrumentação aplicada tem o intuito de mostrar para vocês o ramo da radiologia, tá? Não conseguimos ensinar cada disciplina que é vista na instrumentação de forma detalhada, pois é como se fosse feito um curso à parte. A gente precisa de tempo, precisa de equipamento, de material, e isso não demanda diretamente no primeiro contato com o curso técnico. O intuito é apenas conhecer. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, só entrar em contato. Muito obrigado.